Oi, gente, meu nome é Vanessa de Oliveira Andreotti, eu sou professora aqui na Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, onde eu também tenho uma cátedra em desigualdades e mudanças globais. Mas eu nasci em Araucária, que é pertinho de Curitiba, e fiz a minha graduação na Universidade Federal do Paraná. Eu também sou cofundadora do coletivo Gestos Rumo a Futuros Decoloniais. E hoje eu vou estar tentando explicar um pouquinho sobre as práticas, né, que a gente tem no grupo, que são um pouco contraintuitivas, são práticas intelectuais, práticas criativas, práticas de tradução e práticas pedagógicas, né? E eu vou estar focando hoje nas práticas pedagógicas e contando um pouquinho sobre qual que é o processo, né, de convite que a gente faz para as pessoas que estão se engajando com esse tipo de trabalho. Então vamos lá. O nosso coletivo é um coletivo de pesquisadores, de artistas, de educadores, de comunidades indígenas e de estudantes que compartilham um conjunto de práticas específicas baseadas em uma forma de psicoanálise que centra a Terra, não é a psicoanálise ocidental, né? Essas práticas tentam interromper os hábitos coloniais conscientes e inconscientes que regem a nossa existência dentro da Casa da Modernidade, que eu acho que você já conhece. O coletivo trabalha nas rachaduras da casa enquanto ela cai gradativamente. E ele tem dois objetivos. Um é visibilizar e aprender com os processos circulares de violência e insustentabilidade da casa e tentar desativar suas fundações, principalmente no inconsciente, incluindo as nossas negações, os nossos investimentos na casa, né, nas promessas da casa, os medos alimentados pela casa e os apegos inconscientes, né? O segundo objetivo é ativar capacidades que foram exiladas pela casa, que possam dar base para outras formas de existência, no processo de crise e de queda, sem determinar o destino dessas formas de existência, sem determinar a forma. É um processo muito baseado no movimento e não na forma. Então, o coletivo se concentra no senso de separação com a Terra, enquanto foco principal da crise da casa e dos nossos hábitos de existência. Esse senso de separação tem várias consequências. 3 delas são muito importantes. A primeira é que essa separação com um metabolismo maior nos tira o senso de valor intrínseco da vida. Então, dentro da casa, para você sentir que tem valor, você tem que produzir esse valor para ganhar a validação coletiva. E a gente tem que produzir esse valor em diversos tipos de economia. Economia intelectual, afetiva, relacional, economia material. Mas isso nos dá um sentido de que a gente merece estar vivo, né? Só o ser em si é insuficiente. E esse ser em si é suficiente se você não tem o senso de separabilidade, se você está integrado dentro desse metabolismo. Segundo problema é que elas nos tornam dependentes da casa de uma forma infantilizada, né? Que restringe nossa capacidade de enfrentamento das realidades, né? E a nossa capacidade de criatividade, né? O que é possível a gente imaginar, a gente querer, a gente sonhar, a gente sentir, relacionar. Normalmente a gente acha que isso tudo é ilimitado, né? Mas a casa em si impõe certos parâmetros do que é legível, do que é imaginável, do que é desejável, do que é real, que não tem muito como a gente interromper sem isso afetar como os outros nos olham, né? Como os outros nos entendem, se a gente é compreensível, né? Ou compreendido. A capacidade de compreensão está muito restrita dentro da casa, né? O que está fora da casa não tem valor, outras possibilidades de existência não têm valor e precisam às vezes ser até eliminadas, né? Porque ameaçam o que a casa está colocando como universal e uma coisa que seja para todo mundo, né? E o terceiro problema é que ela nos vicia no consumo não só de objetos, né, de coisas que a gente tem ao nosso redor, de objetos de consumo, mas também de relações, de experiências, de conhecimento. E o jeito que a gente está consumindo esse conhecimento nessa fase, né, da modernidade é muito problemático, né?
Então, a questão de, por exemplo, consumir o conhecimento de forma seletiva, consumir o conhecimento somente aquele com o qual me identifico, e a questão de se criar uma autoimagem, né? E querer que ela seja consumida também da forma que a gente determina, né? Então, existe uma indústria de autoexpressão, autorrealização, autoajuda, autoautoria, que cria um espelho narcisista, né? E onde a gente só vai reconhecer aquilo com o qual a gente se identifica. E isso é um problema inconsciente muito difícil de ser interrompido, né? Porque ele não pode ser interrompido somente com o intelecto, né? Ou até mesmo só com o corpo. Ele precisa de um esforço integrado e um enfoque específico para a gente poder interromper esses padrões. E para explicar isso, talvez a linguagem da neurobiologia seja necessária, né? Então eu vou usar a linguagem neurobiológica como metáfora, não como descrição, né? É só para a gente poder ter essa inspiração, porque é muito mais complicado do que qualquer coisa que eu possa falar hoje. Eu não sou neurocientista, né? Eu estou aprendendo com colegas, mas também com artistas, né? Que trazem essa análise para o coletivo. Então, se a gente pensar nessa separação com o metabolismo, esse senso de separação, né? Que a gente não está separado, está todo mundo interligado, né? E entrelaçado. Mas se a gente pensar no senso de separação e essa perda, né, do sentido do valor intrínseco da vida, a gente pode pensar nisso como uma intervenção na nossa capacidade biológica de se sentir conectado, né? Que é relacionada a certos neurotransmissores e certos hormônios, que nos fazem sentir parte do todo e nos trazem um senso de responsabilidade pelo todo. Então, o que a gente pode dizer é que na imposição desse senso de separabilidade, a casa está interferindo na nossa neurobiologia, né? Tá, por exemplo, de forma metafórica, criando uma deficiência na produção da serotonina. Claro que é muito mais complicado que isso, mas vamos usar isso só como âncora, né? Então ela cria essa deficiência na produção da serotonina e ela cria um pacote, né? Como se fosse mesmo um traficante. Um pacote de outras coisas que vão fazer você se sentir bem temporariamente, mas que você vai estar sempre buscando. Então a gente tentou mapear e mapeou dopamina, oxitocina, endorfina e adrenalina. E combinações, né, desses 4 componentes químicos que a modernidade fica, então, nos oferecendo como forma de bem-estar. Então, só para vocês terem uma ideia de como isso funciona, a dopamina, por exemplo, é um senso de empoderamento, né, de que eu consegui alguma coisa, senso de realização. A oxitocina está relacionada à relação entre mãe e bebê, onde ela realmente tem uma função muito importante de sobrevivência, mas quando essa função de mãe e bebê é estendida para uma vida inteira, né, ela infantiliza e cria essa necessidade de comunidades ou de relações de transação, né? Você me dá o que eu quero e daí você por exemplo, uma validação e você é meu amigo. A partir do momento que você não me dá essa validação, você é descartável, né? E eu vou procurar essa validação em outra pessoa. Esse é o tipo de transação que a oxitocina faz, para além da função dela, que é, né, manter esse compromisso da mãe com o bebê. Se ela é estendida, ela cria esse problema de infantilização e de relações transacionais. A endorfina funciona como opioide, é um opioide produzido pelo corpo para anestesiamento, né, de dor. Né? Então ela também muda a nossa relação com a dor. Já a modernidade já diz que para você se sentir bem você tem que estar sem dor nenhuma, que não é a perspectiva de outras comunidades, né? Que não estão dentro da casa, que percebem a dor como necessária e como que a gente diz, ela não pode ser evitada, né? Então a gente precisa ter uma outra relação com a dor, onde a gente precisa estar bem, mesmo que tenha dor, né? Não precisa estar tentando eliminar a dor toda hora, pode ter uma relação diferente com ela. E a adrenalina, ela está relacionada a processo de transgressão e enfrentamento do medo, né?
Então, ela também pode ser mobilizada de formas positivas, mas também pode ser uma forma negativa quando ela está combinada com os outros neurotransmissores e quando ela é mobilizada de forma manipuladora dentro da modernidade. Então, por exemplo, nos anos 60, os hippies conseguiram usar a adrenalina para interromper certos padrões de normalidade que naquela época eram muito interessantes. Hoje, o outro lado, né, o lado da extrema-direita, pode usar a mesma adrenalina para fazer o contrário, né, para trazer de volta esses padrões de normalidade, de normalização, né, de relações, por exemplo, entre homem e mulher, que eles preferem, né, mas através da transgressão, que também é através da adrenalina combinada com a dopamina, né, do empoderamento na transgressão. Então, se a gente olhar para isso dessa forma, a modernidade funciona como um traficante, né? Que nos cerceia em um tipo de circuito neurobiológico que se torna normalizado e naturalizado e a gente acha que não tem mais nada para fora disso, né? Então, o ativar as outras capacidades é lembrar, inspirado por comunidades indígenas, que existem muitas outras possibilidades neuroquímicas e neurofuncionais no nosso corpo, né, que fazem outros tipos de relações e que é possível enfrentar essas crises de um outro espaço, né, segurar a barra de um outro espaço e achar a vitalidade em outras fontes, né, e poder se manifestar, né, numa hora de crise de uma forma bem diferente, né? Então, essa manifestação de uma forma diferente, a gente às vezes se refere dentro do projeto com a frase inédito viável, né? É uma coisa que é viável, mas não é imaginável, né? Dentro dos nossos padrões de pensamento do que é normalizado, né? Então é o impossível, basicamente. É uma forma impossível de se relacionar. Então a gente está tentando trazer esse impossível para a possibilidade da possibilidade. Mas para isso acontecer, precisa desativar, né, os padrões que estão cerceando essas possibilidades. Então, a gente vai precisar desativar o que a gente chama de minas terrestres, interromper os vícios, compostar as merdas coletivas e individuais e desimunizar, né? E para que isso aconteça, para a gente poder fazer esse processo, que é um processo, na verdade, de quebramento, né, daquele espelho narcisista que a gente conversou no começo, né, da indústria, a gente chama de Industry of the Self, da autoexpressão, autoajuda, autorrealização, né, que se concentra no ego. Eu não posso quebrar isso para você, você precisa quebrar isso por você mesmo, né? E você precisa querer quebrar, eu não tenho como forçar ninguém a fazer isso, é antiético, né? Forçar as pessoas a fazerem isso. Então precisa, na verdade, que o convite seja claro de que essa é a nossa oportunidade, né? Para se ter uma coisa realmente nova, esse espelho tem que ser quebrado, a merda tem que ser compostada, não tem outro jeito. Não tem como começar de outro lugar, né? E para que isso aconteça, precisa aumentar a capacidade das pessoas de enfrentamento, né? E disponibilização, né? De criar espaço dentro do ser e ao redor, né? De forma que a complexidade, a incerteza, as complicidades, os paradoxos, as falhas não sobrecarreguem ou gerem irritação ou respostas defensivas do ego, né? Então tem que trabalhar meio que dançando com as defesas do ego para que a gente possa chegar num espaço onde a gente não esteja reproduzindo as formas de consumo ou de projeção, né, as projeções que a gente está acostumado a reproduzir na modernidade, inclusive essa do espelho, né, que é que eu vou fazer a minha autoimagem e impor, projetar nessa autoimagem para os outros, né, predeterminar como os outros vão me consumir, né, ou vão me, como é que a gente diz, me abordar, né, porque a gente não tem controle. Então, todos esses vícios, nas certezas, esses desejos, né, de certeza, de controle, de coerência,
de estabilidade, de validação, de uma forma de conhecimento que possa explicar tudo, para que a gente possa poder ter um caminho prescrito que seja sólido e que a gente saiba onde a gente está indo. Tudo isso está dentro da modernidade, é uma forma de cessear outras possibilidades. Então a gente tem que criar uma suspeita com essas coisas, né? Para que a gente possa criar rachadura que vai levar a uma outra forma de existência. E esse é um processo difícil, doloroso muitas vezes, né? De confrontamento e de enfrentamentos que a pessoa precisa estar preparada e precisa ser preparada gradualmente, com ferramentas para poder fazer, né? E da mesma forma como os processos, por exemplo, de interrupção de dependência química, eles são muito difíceis. E é isso que a gente está tentando fazer dentro da gente. E requer, né, que a pessoa esteja comprometida com a busca da maturidade e da sobriedade, né? E somente quando a gente pensa em processos de dependência química, a gente diz que quando a pessoa chega no fundo do poço é que ela vai querer sair, né, do poço. Enquanto não chega, continua tentando chegar, né, nesse fundo do poço. Por isso, sempre foi muito difícil explicar, né, para as pessoas, né, que vinham para a gente o que a gente está propondo fazer, né? Mas agora com a pandemia, com a erupção da violência e essas crises se acumulando, está ficando mais fácil, na verdade, né? Então, quando as pessoas chegam no ponto onde não funciona mais o que funcionava antes para poder enfrentar a crise, ou as crises, né? Elas começam a sentir o fundo do poço. E esse fundo do poço é como se fosse um cálculo, né? O cálculo onde as perdas que você tem são maiores do que os ganhos que você tem dentro da casa, das coisas prazerosas que você tem dentro da casa. Então, a gente fala assim, sem a capacidade de enfrentamento das crises, você vai entrar em depressão, você vai ter ansiedade, você vai fazer a autossabotagem, né? Ou você vai se tornar violento. Sem essa compostagem da merda, você vai acabar se apegando a hábitos danosos e se afogando na própria merda, né? E sucateando todas as suas relações. Sem a gente poder manifestar uma forma de existência viável, mas inédita, a gente vai acabar coletivamente caminhando rumo à extinção. A gente está caminhando rumo. Um dia vai extinguir, mas não precisa ser agora, né? Pode ser de outra forma. Então, o convite do coletivo é para uma forma de enfrentamento. E a gente está propondo até, né, está discutindo a questão de um contrato, mais ou menos, né? Onde a pessoa nos autoriza a lembrar elas, quando elas estiverem perto da zona de pânico, né, no processo delas. Então ela nos autoriza a lembrá-las de que os exercícios, a nossa intenção não é de confrontá-las, né? Não precisa ficar defensivo, mas que elas concordaram em se confrontar, né? Para poder gerar uma possibilidade de existência nova. E elas concordaram em quebrar o espelho narcisista, né? Então, sem esse acordo inicial, fica muito difícil a gente fazer esses processos, né? De pedagogia e de tradução de uma forma segura até para quem está fazendo o trabalho, né? Porque normalmente quando, por exemplo, em processos de negação, é diferente quando pensar na educação como abordando a ignorância é muito fácil. Então, se você tem uma ignorância de alguma coisa, você ignora alguma coisa e eu trago a informação, você vai ficar muito agradecido de ter aquela informação. Mas se você está negando alguma coisa e eu trago para você o espelho que mostra essa negação, você vai ficar bravo comigo, né? Então, a gente está tentando viabilizar esse contrato nos experimentos que a gente faz, mas a gente está aprendendo, né? Não sabe ainda que tipo de contrato pode trazer as pessoas a um processo de dificuldades e amadurecimento que é dolorido,
mas que é necessário para a gente poder imaginar uma coisa diferente, para a gente poder abrir a possibilidade de imaginar uma coisa diferente. Então, trabalhar com o que é impossível. Então, eu queria convidar vocês a nos dar um retorno nesse sentido, né? Talvez esse contrato não estivesse dentro do processo de vocês, mas se vocês sabem agora, né, de que se está mais claro agora, qual que é o propósito desse convite, como é que vocês nos ajudam a convidar os outros grupos de uma forma mais clara e efetiva. Esse é o meu convite. Muito obrigada.